A meados de 1941, enquanto a guerra avançava para o leste, começou uma fase completamente distinta. Já não se tratava de isolar, deslocar ou castigar. A maquinaria estatal começou a executar populações inteiras de forma sistemática. As ordens vinham do topo. Hitler tinha expressado com clareza o que desejava: apagar os judeus da Europa sem deixar rastro. As execuções já não eram fatos isolados. Tornaram-se parte de um sistema que envolvia diferentes níveis do governo, do exército e da polícia. Milhões foram assassinados sem julgamento, sem registro, sem possibilidade de escape. Trens cheios de pessoas partiam a cada dia rumo a destinos fechados, enquanto centros especiais eram adaptados para fazer corpos desaparecer sem deixar evidências. A decisão foi aplicada com precisão. Cada unidade sabia sua função. As justificativas nunca foram necessárias. Bastava saber quem deviam eliminar. O ódio de Hitler não foi um impulso momentâneo, foi uma política sustentada. Cada passo foi parte de um plano já definido. Em que momento a linha que transformou esse ódio em uma decisão de extermínio foi traçada? Quando o medo se torna doutrina. O antissemitismo que Hitler aprendeu em Viena. Quando se mudou de Linz, Adolf Hitler foi para Viena com a ideia de se dedicar à pintura. Já havia falhado em 2 tentativas de entrar na Academia de Arte, o que o deixou com rendimentos mínimos. Durante esse período, viveu em vários abrigos públicos, cercado de pessoas sem trabalho, doentes ou em situações muito precárias. Essa etapa marcou o início de seu isolamento, em que passava o tempo lendo folhetos, jornais e textos políticos. Foi aí que começou a absorver ideias antijudaicas que circulavam livremente em Viena. Na capital do Império Austro-Húngaro, a rejeição aos judeus era dita abertamente. Aparecia em discursos, meios de comunicação e até em campanhas eleitorais. Um dos personagens com mais influência era o prefeito Karl Lueger, que usava frases antissemitas para ganhar o público. Lueger não só permitia ataques verbais contra os judeus, mas os usava como ferramenta para consolidar seu poder, mostrando-se como representante da gente diante de uma suposta elite judia que controlava bancos, negócios e imprensa. Hitler observava como Lueger conseguia seguidores apontando os judeus como culpados dos problemas sociais. Essa maneira de pensar foi se infiltrando em sua cabeça, embora naquele momento ainda não tivesse uma postura clara. Em Linz, havia compartilhado aulas com jovens judeus sem mostrar rejeição, mas em Viena tudo começou a mudar. Outro nome que influenciou sem contato direto foi Georg von Schönerer, um político radical que defendia a pureza alemã e rejeitava tudo o que não fosse germânico. Hitler nunca o conheceu, mas leu muitos de seus discursos e adotou várias de suas ideias, sobretudo as que misturavam nacionalismo extremo com ódio aos judeus. Schönerer atacava não só os judeus, também o catolicismo, os eslavos e todo grupo que não se encaixava em sua visão do povo alemão. Essa mistura de ódio e orgulho nacional deixou marcas em Hitler. Enquanto isso, tentava sobreviver como podia, vendia postais pintadas por ele e aceitava trabalhos avulsos para comer. Passava muito tempo em bibliotecas e cafés lendo sem parar. Interessavam-lhe especialmente os escritos sobre história alemã, pureza racial, queda cultural e conspirações globais. Embora ainda fosse um desconhecido, sua forma de ver o mundo estava se formando, alimentada pelas ideias mais extremas do ambiente vienense. Nos refúgios onde passava as noites, Hitler convivia com homens desesperados, muitos cheios de raiva contra o sistema. Escutava todo tipo de teorias que apontavam os judeus como responsáveis pela economia, pelos meios de comunicação e pela decadência cultural. Essas ideias não eram discutidas, eram repetidas como certezas. Nesse clima, Hitler começou a ver os judeus como um grupo uniforme culpado de tudo. A imprensa sensacionalista também foi chave. Jornais de baixo custo enchiam suas capas com mensagens de ódio, ilustrações exageradas e textos que acusavam os judeus de manipular a sociedade. Hitler os lia frequentemente. Embora criticasse alguns periódicos, prestava atenção aos estilos agressivos que usavam para convencer. Mais tarde usaria esses métodos para sua própria propaganda. Assim, foi construindo a imagem do judeu perigoso. Não era uma reação emocional, mas uma ideia que foi tomando forma a partir de frustrações pessoais, pobreza, textos antissemitas e figuras como Lueger e Schönerer.
Ao ir para Munique, já tinha uma visão distorcida onde os judeus ocupavam o lugar central como inimigos de tudo o que considerava falso ou corrupto. Nas ruas de Viena, a rejeição aos judeus não vinha apenas dos políticos. As paredes mostravam cartazes, folhetos e anúncios com imagens ofensivas que os retratavam como gananciosos ou deformados. Nas livrarias, eram vendidos panfletos e livros que disfarçavam os ataques como estudos sérios. Muitos textos, lidos por cidadãos comuns e por Hitler, diziam que os judeus não faziam parte do país, mas sim uma ameaça que enfraquecia o povo alemão por dentro. Sem dinheiro para uma educação formal, Hitler passava muitas horas em bibliotecas públicas. Lia livros que misturavam história, nacionalismo e racismo com tom supostamente científico. Um dos autores que mais lia era Lanz von Liebenfels, que afirmava que os judeus eram uma raça inferior e um perigo biológico. Essas ideias o cativaram porque ofereciam respostas simples para problemas complicados. Tudo era culpa dos judeus. À medida que sua situação econômica piorava, Hitler começou a unir suas próprias frustrações com o que lia. A rejeição da academia, o tratamento frio que recebia e a sensação de estar excluído encaixavam com a narrativa que culpava os judeus por frear os verdadeiros alemães. Embora não haja provas de que tenha tido problemas diretos com judeus nessa etapa, há sinais de que, com o tempo, adotou por completo a ideia de que existia uma conspiração silenciosa que impedia o avanço de sua gente. O ambiente em que se movia reforçava essa mudança. Nos refúgios para pessoas sem teto, as conversas giravam em torno de culpar os judeus pela falta de trabalho, pela inflação e pela decadência moral. Essas afirmações se repetiam sem questionamentos. Nesse espaço, o antissemitismo não era debatido, era assumido como algo normal. A própria cidade acompanhava esse processo. Viena tinha zonas onde conviviam culturas distintas e outras com tensões visíveis. Os diários mostravam essas diferenças como se fossem conflitos inevitáveis. Hitler não precisava buscar essas ideias, elas estavam por toda parte. Em cada esquina encontrava uma conversa, um cartaz ou um discurso que reforçava a imagem do judeu como ameaça. Apesar de tudo isso, não há sinais de que nesse período Hitler tenha dito publicamente coisas extremas. Em seus escritos e em relatos de quem o conheceu, não aparece como alguém ativo politicamente, mas como um jovem fechado em suas ideias, sem rumo claro. O certo é que nesses anos estava se formando a base da ideologia que mais tarde adotaria e promoveria com violência. Quando escreveu Mein Kampf, Hitler converteu muitas das ideias recolhidas em Viena em um sistema. O que então era uma rejeição difusa, alimentada por panfletos e discursos de rua, transformou-se em uma ideologia com aparência histórica e política. Mas a passagem por Viena foi decisiva. Ali encontrou as peças que mais tarde usaria para justificar a perseguição e eliminação dos judeus. Ao ir para Munique, já não era o jovem que sonhava em pintar. Em Viena havia recolhido as ideias que deformaram sua maneira de ver o mundo e que marcariam seu caminho na política. Mein Kampf, o manual onde converteu seu ódio em programa político. Nas folhas de Mein Kampf, Adolf Hitler organizou o antissemitismo solto que havia absorvido em Viena em um discurso completo, escrito como advertência aos alemães. Redigido durante seu confinamento, não foi um livro improvisado, mas uma exposição clara de sua forma de ver as coisas. No centro do texto, o judaísmo não aparece como religião nem como minoria, mas como uma ameaça contínua contra a civilização. Desde o começo, ele relaciona o judeu ao marxismo. Para ele, o comunismo não era apenas uma ideia política, mas uma ferramenta dos judeus para desestruturar os países. Ele diz que o pensamento marxista, com sua mensagem de igualdade e sua rejeição ao orgulho nacional, buscava enfraquecer a alma do povo germânico. O bolchevismo, nesse relato, era um disfarce para esconder o controle judaico e promover a queda dos estados. Mas Hitler não parava por aí. Também assegurava que os judeus estavam por trás do sistema capitalista global. Assim, os apresentava como impulsionadores do comunismo e do liberalismo econômico, manejando os dois lados da política para desgastar a Alemanha. O livro insiste que os judeus tinham o controle dos meios de comunicação, sobretudo dos jornais. Segundo ele, usavam a imprensa para moldar a opinião pública, intervir no ensino e dirigir a cultura para seus interesses. Em várias sessões, ele diz que não era coincidência que os principais diários alemães tivessem donos judeus.
Para ele, essa influência servia para atacar as tradições, desprestigiar o exército, encorajar o pacifismo e difundir ideias internacionalistas. Também culpa os judeus por terem danificado a arte, a música e o design. Os acusa de arruinar de propósito a estética alemã com a intenção de eliminar o valor cultural do país. Sustenta que as exibições modernas, as obras provocadoras e a música sem forma eram parte de um plano para romper o espírito nacional. Em sua opinião, essa arte deformada não era acidental, mas produto de uma ação organizada a partir do judaico. Outra parte-chave do texto é sua afirmação de que os judeus não eram criadores. Segundo ele, eram imitadores que viviam do esforço alheio. Dizia que entravam em povos trabalhadores e os enfraqueciam por dentro. Essa ideia, apresentada como se fosse história, serviu de base para justificar depois medidas de exclusão. Ao mostrá-los como estranhos que exploravam os outros, eliminava qualquer possibilidade de integração. Uma das frases mais conhecidas do livro deixa clara sua intenção. Se o judeu conseguir se impor sobre os povos da terra, seu prêmio será a destruição total da humanidade. Com essa linha, Hitler assinala que a existência dos judeus era incompatível com a continuidade dos povos que ele considerava puros. Essa ideia não deixava espaço para acordos nem para mistura. Só contemplava o conflito direto. Depois de definir sua visão sobre a batalha de ideias, Hitler usa o livro para assinalar que o judeu devia ser eliminado, não simplesmente limitado. Ao longo do texto, ele repete que proteger a Alemanha só era possível se essa ameaça fosse cortada pela raiz. Diz que qualquer tentativa de convivência estava destinada ao fracasso e que a história demonstrava o que acontecia quando o problema não era enfrentado com firmeza. Ele relacionava o avanço do judaísmo com a ruína de grandes impérios. Afirmava que Roma caiu por permitir a perda de identidade e que o Império Austro-Húngaro afundou por não cuidar de sua essência. Em sua visão, os judeus sabiam se camuflar, adaptar-se às culturas dominantes e enfraquecê-las por dentro. Essa suposta capacidade, segundo ele, era sua arma mais perigosa. O livro insiste que o judaísmo não era uma religião, mas um grupo com objetivos escondidos. Hitler rejeitava a possibilidade de que uma pessoa fosse considerada alemã se tivesse origem judia, ainda que tivesse nascido no país ou fosse cristã. Em sua lógica, o sangue definia tudo, e qualquer mistura era vista como um dano irreversível ao corpo do povo. Assim, ele deixava de fora milhões, sem possibilidade de ser parte. Também dizia que os judeus usavam as democracias como refúgio. Segundo seu texto, os valores de liberdade, igualdade e direitos só serviam para que os judeus se protegessem legalmente dentro das sociedades que queriam controlar. Isso servia a Hitler para rejeitar todo o sistema parlamentar, ao qual acusava de estar manipulado por interesses alheios à maioria. Dessa forma, defendia a necessidade de um modelo autoritário e nacionalista. Em sua teoria, o judaísmo era uma força que prejudicava todas as áreas. Da economia ao ensino, dos meios de comunicação às universidades, tudo estava sob suspeita. Hitler não buscava provas, repetia frases, convencido de que dizê-las muitas vezes era suficiente. Assim, a propaganda passava a ser uma peça essencial em seu projeto de impor uma única forma de pensar. Em outro momento do livro, ele assegura que se o judeu não fosse detido, terminaria destruindo a Alemanha. Nessa forma de ver as coisas, não havia espaço para ficar à margem. Quem não se opunha, ajudava. Essa lógica dividia a população entre patriotas e traidores, entre despertos e aliados do inimigo. Sob esse esquema, eliminar não era crime, era necessidade. Também diz que o rumo do país ia depender de o povo conseguir detectar e frear essa ameaça. Apresentava essa tarefa como um dever nacional onde o sacrifício era parte do caminho. Em várias páginas, Hitler fala de sangue, terra e destino, combinando esses elementos para construir um relato onde a luta política se converte em uma batalha por continuar existindo. Em nenhum momento do livro são mencionadas câmaras de gás nem extermínios em massa, mas o trajeto já estava definido. A desumanização do judeu, sua apresentação como risco constante, a rejeição total à sua integração e a ideia de que sua simples presença era incompatível com a vida alemã formavam uma base que permitia qualquer decisão futura. Mein Kampf não só transmite ódio, mas oferece uma estrutura para converter esse ódio em política oficial.
É um texto que mistura ressentimento, ideias distorcidas e propaganda, escrito com o objetivo de influenciar, não de debater. Com esse livro, Hitler deixou de ser um marginalizado com teorias radicais e se tornou um dirigente com um propósito direto: apagar os judeus da Europa como parte do plano do Estado. Como o nazismo converteu a cultura em arma contra os judeus. Nos anos anteriores à ascensão do governo nazista, foi ganhando força uma imagem propagandística que apontava os judeus como responsáveis por uma suposta queda moral que afetava a Alemanha. Nesse relato, a democracia parlamentar, o avanço da arte moderna e as mudanças sociais eram vistos como sinais de uma desordem planejada. Para os porta-vozes do partido, os judeus não eram apenas uma minoria, mas os responsáveis por uma transformação que alterava os costumes, os valores tradicionais e a identidade do país. Um dos eixos dessa narrativa era a acusação de que os judeus promoviam condutas sexuais desviadas, excessos e ruína moral. Em discursos e textos, os líderes do partido afirmavam que por trás da prostituição, do cinema provocador e da literatura que chamavam de indecente, havia interesses judeus. Essa imagem foi usada para explicar o mal-estar que se vivia durante a República de Weimar, uma etapa marcada por uma liberdade que muitos cidadãos consideravam perigosa. Nesse mesmo enfoque, a arte moderna também foi alvo de ataques. Dizia-se que o expressionismo, o teatro experimental e outras correntes eram o resultado de uma intervenção judia que buscava destruir a alma alemã. Mais tarde, nas exposições impulsionadas pelo regime, essas obras eram mostradas como arte degenerada, não só por seu estilo, mas pela suposta origem racial de seus autores. A figura do judeu como causador da desordem também foi trasladada para o terreno familiar. Acusava-se pensadores judeus de fomentar a liberação sexual, o avanço do feminismo e a dissolução dos papéis tradicionais. Segundo essa versão, o objetivo era enfraquecer o lar alemão, considerado pelo partido como o pilar da nação. Nessa lógica, qualquer modificação do modelo familiar era apresentada como parte de uma manobra deliberada para romper a unidade do país. Dentro desse mesmo discurso, os meios de comunicação eram vistos como uma ferramenta-chave de influência. Afirmava-se que os principais periódicos e revistas eram gerenciados por judeus, e que daí eram difundidas ideias que confundiam as pessoas, que erodiam os valores e que mostravam como normais condutas que antes eram rejeitadas. Para o partido, isso não era pluralismo, mas uma campanha do judaísmo para desmantelar por dentro a essência nacional. O cinema foi especialmente visado. Dizia-se que os filmes estrangeiros, em especial os estadunidenses, mostravam cenas provocadoras e relações entre raças com a intenção de preparar o público para aceitar a decadência. Segundo esse relato, por trás dessas produções estava sempre o interesse de produtores judeus que usavam o cinema para influenciar a juventude. Essa percepção preparou o terreno para as futuras medidas de censura. Uma das acusações mais repetidas era a suposta relação entre judaísmo e homossexualidade. Dizia-se que os judeus difundiam a homossexualidade como forma de frear o crescimento da população ariana. Essa afirmação, sem base real, era repetida em discursos, folhetos e publicações oficiais. Assim, se ia formando uma imagem do judeu não só como rival político ou econômico, mas também como um perigo biológico que colocava em risco a continuidade do povo alemão. Durante esse período, os chefes nazistas, especialmente figuras como Joseph Goebbels, divulgaram essas ideias com insistência. Goebbels, de seu papel na propaganda, focou em difundir relatos que conectavam a decadência artística com os interesses judeus. Essas afirmações não eram casos isolados. Eram parte de uma estratégia de comunicação que buscava unificar a rejeição aos judeus de todas as frentes possíveis: cultura, economia, política e moral. Para isso, o regime precisava construir uma imagem onde o judeu reunisse todos os elementos negativos, da inflação à prostituição, dos periódicos às obras de arte. Essa mistura servia para justificar as medidas que depois seriam aplicadas como parte de uma depuração integral. O Partido Nazista construiu uma figura em que o judeu aparecia como responsável por uma suposta crise moral generalizada. Essa figura não se apoiava em dados, mas na repetição constante de mensagens, que pouco a pouco eram tomadas como certas por mais setores da sociedade.
O antissemitismo cultural não se baseava em provas, mas em sensações compartilhadas, interpretações soltas e ideias que circulavam como se fossem certezas. Um dos métodos mais usados para reforçar essa ideia foi a criação de um vocabulário específico. Palavras como degenerado, impuro, decadente ou corruptor se repetiam para assinalar qualquer expressão artística, social ou sexual associada a figuras judias. Essa repetição terminava por unir o conceito de judeu com tudo o que se via como ameaça à ordem. Esse discurso não ficava no simbólico. Os nazistas usaram esses argumentos para tirar pessoas judias de espaços artísticos, acadêmicos e laborais. Eram afastados das instituições culturais com o pretexto de proteger o povo de ideias vindas de fora. O sistema de crenças defendido pelo partido se apresentava como vítima de um ataque silencioso desde o interior, levado a cabo por elementos alheios à nação. À medida que o regime se fortalecia, a acusação se tornava mais elaborada. Começou-se a falar de uma revolução cultural planejada por dentro por meios de comunicação, editoriais e organizações gerenciadas por judeus. Segundo essa versão, a educação, o pensamento crítico e a diversidade de posturas eram simples ferramentas dentro de um plano para dividir a sociedade. Qualquer forma de pluralismo era taxada como tentativa de infiltração. Nesse contexto, a censura já não se apresentava como um excesso, mas como defesa própria. O fechamento de publicações, a vigilância sobre artistas e autores e a queima de livros se justificavam com o argumento de que eram passos necessários para cuidar da identidade do povo. Essa lógica transformou a repressão em ato positivo, mostrando o Estado como protetor da moral frente a um inimigo oculto que agia por dentro com aparência legal. O papel do rádio e dos contos infantis foi essencial para semear essa imagem. Desde os primeiros anos, o regime impulsionou materiais que mostravam o judeu como figura obscura, suja ou zombeteira. Não se tratava apenas do público adulto. As crianças cresciam vendo imagens onde o judeu estava unido ao feio, ao estranho ou ao prejudicial. Essa preparação cultural facilitou que depois se aceitassem políticas muito mais agressivas, sem resistência geral. Tudo isso levou a que o judeu deixasse de ser visto como pessoa real. Passou a ser uma figura vazia, cheia de etiquetas negativas, que concentrava todos os aspectos que se consideravam perigosos. Era o rico e o comunista, o banqueiro e o preguiçoso, o produtor de pornografia e o crítico cultural. Essa contradição permanente não enfraquecia a propaganda, a tornava mais eficaz, porque permitia canalizar qualquer mal-estar para o mesmo objetivo. Para o regime nazista, essa construção não era apenas uma ferramenta ideológica, também era útil. Ao dar uma explicação clara e direta da suposta crise moral e cultural, dirigia a frustração coletiva para um alvo comum. Assim se criava uma identidade baseada na exclusão. O inimigo não vinha de fora, estava dentro, nos periódicos, nos teatros, nas universidades, nas ideias novas. A luta contra ele se apresentava como a única saída possível para salvar o país. O inimigo financeiro perfeito. Uma das bases-chave da mensagem nazista foi a ideia de que os judeus dirigiam o dinheiro global de lugares ocultos. Essa afirmação não vinha de estudos sérios, mas de discursos e documentos propagandísticos que os vinculavam a bancos, empréstimos, bolsas de valores e especulação. Repetia-se que as decisões econômicas não surgiam do mercado nem de governos, mas de um plano organizado por interesses judeus. Durante o colapso financeiro na República de Weimar, com inflação extrema e milhares sem trabalho, muitas pessoas pediam explicações urgentes. O Partido Nazista ofereceu uma versão direta. Os judeus causaram o desastre. Segundo eles, haviam manipulado o valor do dinheiro para obter lucros enquanto a maioria empobrecia. Essa ideia aparecia em discursos, cartazes e artigos de meios de comunicação aliados ao regime. Esse tipo de antissemitismo também se apoiava na desconfiança em relação a certas profissões. Repetia-se que os judeus dominavam setores como medicina, direito, bancos e imprensa. Embora fossem poucos, segundo os nazistas, haviam tomado o controle de espaços-chave. Não se mencionavam conquistas nem esforço. Tudo se explicava como produto de manobras ocultas. Em textos do partido, ensinava-se que os judeus não geravam nada, apenas se aproveitavam do trabalho de outros. Eram descritos como figuras que viviam do crédito, do juro e do comércio sem agregar valor. Essa imagem os apresentava como um fardo para o país que devia ser removido.
A inflação descontrolada dos anos 20 foi usada como prova. Dizia-se que enquanto as famílias alemãs perdiam tudo, os judeus compravam propriedades por centavos. Em imagens de propaganda, mostravam-se lares arruinados ao lado de caricaturas de comerciantes judeus celebrando. A mensagem era simples: enquanto um sofria, o outro ganhava. Outro ponto do relato era que os judeus não tinham pátria. Segundo o partido, moviam dinheiro sem importar fronteiras, criando crises para depois se beneficiarem. Assim nasceu a ideia do judeu internacional, alguém com acesso total a bancos, governos e decisões de guerra. Os acordos assinados após a Primeira Guerra Mundial, como o Tratado de Versalhes, também eram explicados sob essa lógica. Dizia-se que tanto os vencedores quanto os vencidos seguiam ordens de poderes financeiros judeus. Inclusive, afirmava-se que o ouro mundial estava sob seu controle e que os bancos obedeciam às suas decisões. Essa narrativa serviu como desculpa para fechar negócios, tirar propriedades e aplicar confiscações legais. Não era apenas discurso, as ações vinham acompanhadas de normas escritas para legitimar o despojo. A linguagem usada pelos porta-vozes do partido era básica. Não eram dados detalhes econômicos nem dados reais. Falava-se de traição, cobiça e domínio. Essa forma de explicar as coisas permitia que qualquer um repetisse o relato sem necessidade de entendê-lo. O culpado tinha rosto e nome, e qualquer mal econômico era associado à sua existência. Quando Hitler tomou o poder, o mito se tornou lei. As primeiras medidas contra os judeus não se apresentaram como ajustes técnicos, mas como justiça histórica. Dizia-se que o povo recuperava o que havia perdido. Assim começou o caminho para tirá-los de toda a atividade econômica, como passo prévio a algo maior. A exclusão começou com regras que os afastavam de empregos públicos e contratos oficiais. Depois avançou para o âmbito privado. O partido promoveu boicotes a lojas e negócios de judeus. Pedia-se ao povo que parasse de comprar e contratar seus serviços. Essas ações eram mostradas como defesa nacional frente a uma ameaça contínua. Um dos momentos centrais foi a arianização. Esse processo consistia em entregar empresas de judeus a mãos alemãs, mediante vendas forçadas ou ações legais. Os negócios eram avaliados abaixo de seu valor real e passavam para empresários do regime. Tudo isso se justificava com leis novas, que faziam o despojo parecer uma medida de proteção. Para a propaganda, tratava-se de devolver o que pertencia ao povo. Enquanto isso, continuavam circulando mensagens que alimentavam a figura do judeu especulador. Eram publicadas listas de negócios ainda sob propriedade judia, junto com advertências para o consumidor. Eram fabricadas denúncias por fraudes, armadilhas ou condutas imorais, sem provas. A opinião pública era alimentada diariamente com essas versões para reforçar a rejeição. Os meios de comunicação aliados ao regime repetiam que, ao tirar o judeu do comércio, tudo melhoraria. Dizia-se que, ao eliminar o intermediário, os preços baixariam, o trabalho seria mais justo e as oportunidades voltariam para o povo alemão. Esse argumento transformou a expulsão sistemática em promessa de bem-estar. A campanha também cruzou fronteiras. Com a anexação da Áustria e outros territórios, as mesmas medidas foram aplicadas. Negócios eram intervencionados, transferências forçadas e ativos eram entregues a pessoas próximas ao partido. Tudo era apresentado como limpeza, não como roubo. Essa etapa, além de marginalizá-los, serviu como base para o que viria. Ao deixá-los sem recursos, sem redes e sem forma de trabalhar legalmente, facilitava-se o próximo passo. A miséria não foi consequência, foi estratégia. Ao tirar-lhes tudo, abria-se o caminho para sua eliminação total. Em documentos internos, já não se falava dos judeus como pessoas, mas como um problema estrutural. Tirar-lhes da economia era visto como condição necessária para a recuperação do país. A propaganda havia alcançado o objetivo: transformar uma minoria em símbolo do desastre. E o próximo passo, o mais extremo, já estava pronto. Só faltava executá-lo. Incluí-los. Nunca foi uma opção. Sob a lógica do governo nazista, não havia espaço para a inclusão nem para a convivência com pessoas judias. Desde os primeiros passos do movimento, sustentava-se que nenhum judeu podia ser parte do corpo nacional alemão, sem importar sua conduta, sua fé ou os anos que levasse no país. A pertinência não dependia de documentos, idioma ou valores compartilhados, mas unicamente de critérios raciais.
Durante o século XIX e as primeiras décadas do século XX, existiram setores que buscavam integrar os judeus por meio da educação e da participação cívica. Para os chefes do regime, esse processo não representava um avanço, mas uma ameaça maior. Pensavam que o judeu adaptado era mais arriscado, porque podia agir por dentro sem levantar suspeitas. Por essa razão, rejeitaram completamente todas as propostas que tentavam incluí-los em igualdade de condições. O pensamento nazista não aceitava a coexistência porque partia de uma visão baseada em raça. Dessa ótica, os choques sociais não eram o resultado de ideias nem de classes, mas de grupos raciais distintos que competiam pelo mesmo território. Portanto, a única medida possível era a separação total. Uma das mensagens mais repetidas era que o judeu integrado funcionava como infiltrado. Dizia-se que aproveitava sua aparência de cidadão comum para subir no sistema, influenciar na cultura, na política e nos negócios, e agir por dentro. Essa imagem do inimigo encoberto gerava um tipo de temor distinto. Não era um estranho, era alguém que podia estar em qualquer lugar. A nível normativo, essa forma de pensar se traduziu em leis que buscavam impor fronteiras definitivas. As leis de Nuremberg, assinadas no ano de 1935, marcaram com detalhe quem era considerado judeu segundo sua origem familiar. Proibiram casamentos entre alemães e judeus, vetaram empregos públicos para eles e anularam sua cidadania. A mensagem era direta: nenhum nível de adaptação podia apagar sua exclusão. Esse conjunto de leis foi acompanhado por uma campanha constante de propaganda. Os meios de comunicação vinculados ao regime insistiam que qualquer vínculo com pessoas judias era prejudicial. Mostravam exemplos de famílias destruídas por terem relações com vizinhos ou colegas judeus. Filmes, livros e materiais escolares reforçavam a ideia de que o contato gerava perda de valores e enfraquecimento da identidade. Nesse contexto, inclusive os judeus com passado patriótico foram marginalizados. Não importava se haviam lutado pela Alemanha ou se eram conhecidos no mundo cultural. Para o regime, esses antecedentes não pesavam. Repetia-se que nenhum mérito compensava o risco que representavam. O programa nazista também buscou cortar todo o laço social que pudesse gerar proximidade. As amizades e relações de trabalho eram vistas como freios a medidas mais estritas. Por isso, fomentava-se a denúncia, castigavam-se os vínculos e promovia-se a desconfiança. O objetivo era deixar a comunidade judia sem contato, tanto no plano físico quanto emocional. A rejeição à inclusão não era um detalhe a mais, mas uma peça central dentro do esquema ideológico do partido. Permitia dividir de forma permanente entre nós e eles, mesmo quando não havia diferença visível. Essa divisão reforçava a unidade interna do grupo dominante e abria passo a políticas de perseguição. O regime não só bloqueava a integração, mas também sustentava que as políticas anteriores de inclusão eram parte do problema. Segundo essa postura, permitir a participação judia havia enfraquecido o país por dentro. Para os líderes nazistas, o perigo não estava no evidente, mas no oculto, na capacidade que tinham os judeus para se adaptar e usar essa posição para influenciar. Este enfoque converteu o judeu integrado no principal alvo do discurso. Já não se falava apenas do comerciante visível ou do recém-chegado. O verdadeiro inimigo, segundo essa ideia, era quem falava alemão sem sotaque, vestia-se igual aos outros e havia conquistado um lugar na sociedade. Essa presença silenciosa era mostrada como prova de que o risco era mais profundo do que parecia. Para reforçar esse relato, foram organizadas campanhas públicas com relatos de traição e engano supostamente cometidos por judeus integrados. Em publicações oficiais contavam-se casos de casamentos mistos ou amizades duradouras que, segundo o relato, terminavam em manipulação ou dano. Esse uso constante do medo buscava não apenas justificar a marginalização, mas gerar rejeição inclusive entre aqueles que não haviam demonstrado atitudes hostis antes. A política também alcançou pessoas com ascendência parcial. Indivíduos com apenas um avô judeu eram monitorados e, em muitos casos, excluídos de espaços oficiais. Essa postura mostrava que o sistema não deixava lugar para exceções. Estava desenhado para apagar toda a presença judia, mesmo que mínima.
Os efeitos dessas medidas foram vistos em todas as áreas. Jovens expulsos de escolas, professores afastados de seus cargos, doutores sem permissão para trabalhar, advogados sem registro, músicos vetados. Cada caso era apresentado como parte de uma renovação nacional, como se a exclusão de uma minoria fosse uma limpeza moral. A sociedade foi se adaptando a esse modelo de separação sistemática. A negação total à integração não se limitava ao ideológico. Aplicava-se com normas concretas, espaços públicos divididos, documentos de identidade marcados pela origem familiar, anúncios de emprego com esclarecimentos: não se aceitam judeus. Esse tipo de norma se assemelhava a um sistema colonial, onde se criavam cidadãos com direitos reduzidos. Mas, neste caso, nem sequer isso era contemplado. O plano não era subordiná-los, era eliminá-los por completo. Com o tempo, essa política se tornou mais estrita. Já não se tratava apenas de proibir a participação, mas de apagar sua existência. Em muitos bairros, sinagogas foram fechadas, escolas comunitárias eliminadas e organizações judias dissolvidas. O isolamento se tornou regra, e a invisibilidade foi apresentada como passo prévio antes de aplicar decisões mais definitivas. Em informes internos, falava-se de purificação racial, como uma meta possível somente se fosse impedida toda forma de convivência. Essa linguagem não era simbólica. Fazia parte de um plano detalhado que começava com o corte de vínculos sociais, seguia com a exclusão laboral e terminava em deportações e execuções. A rejeição à inclusão não era um recurso ocasional. Era parte do esquema geral de eliminação. Para o regime, permitir que os judeus continuassem no país, mesmo que de forma limitada, contradizia toda a sua visão. Cada espaço compartilhado era considerado um risco, por isso não se admitiam pontos intermediários. A resposta era uma só: cortar todo vínculo, fechar cada caminho e deixar um grupo inteiro fora do mapa nacional. Assim, o passo para a eliminação deixou de ser uma ruptura e passou a se apresentar como uma continuação lógica. Territórios de Descartes, os primeiros ensaios do esvaziamento judeu na Europa. Antes que os assassinatos em massa fossem implementados, o aparato nazista passou por uma etapa de propostas para retirar a população judia do continente. Essas iniciativas não nasceram com fins humanitários, mas como tentativas para limpar o território que o regime buscava reservar apenas para os alemães. Dessa visão, a expulsão física era vista como a forma inicial de abordar o que chamavam de problema judeu. Um dos planos mais avançados foi a proposta de enviar os judeus a Madagascar. Essa opção foi considerada depois que a França foi derrotada no ano de 1940, já que a ilha pertencia à sua estrutura colonial. Para os responsáveis nazistas, tratava-se de um local distante, isolado, com clima adverso e sem possibilidade de retorno. O plano incluía o transporte por mar de milhões de pessoas, sob controle estrito. As condições previstas eram deliberadamente severas. Não se tratava de realocação nem assentamento, mas de criar uma forma encoberta de castigo coletivo. Em documentos oficiais, admitia-se que boa parte dos deportados morreria durante o trajeto ou pouco tempo depois, por causa de doenças, carências alimentares e falta de assistência. Essas mortes eram assumidas como parte do esperado. O desenho do plano incluía cálculos específicos, quantidade de barcos, número de pessoas a deslocar por ano e estruturas necessárias no novo destino. Estabelecia-se que os deportados não teriam contato com o mundo exterior e que permaneceriam completamente isolados. A intenção não era permitir que se estabelecessem, nem gerar uma comunidade funcional. Tudo estava concebido para mantê-los sob controle em condições extremas. Apesar do nível de detalhe, o projeto não foi executado. As dificuldades operacionais eram numerosas e a presença britânica nas rotas marítimas do Oceano Índico tornava impossível realizá-lo. À medida que os meses passavam, o plano foi perdendo validade. Por volta do final de 1940, os encarregados começaram a aceitar que essa opção já não era viável. Paralelamente, foram consideradas outras ideias. Entre elas, a de agrupar os judeus em setores do leste, especialmente em zonas da Polônia, e posteriormente em regiões tomadas da União Soviética. Projetava-se que esses lugares funcionassem como espaços de confinamento vigiados por pessoal armado. A expectativa era que, sem medidas diretas, a população fosse reduzida pelas condições. Nos documentos oficiais não se empregava a palavra eliminação, mas sim se detalhavam ações que implicavam morte,
racionamento extremo, jornadas exaustivas, doenças sem tratamento e temperaturas abaixo de zero. A burocracia escondia o impacto real por trás de uma linguagem técnica. Outro objetivo declarado era fazer com que os judeus desaparecessem por completo do ambiente europeu. Não se tratava apenas de afastá-los da Alemanha, mas de eliminá-los de toda presença territorial. Em reuniões internas, falava-se em liberar a Europa e deixar o continente limpo. Essa expressão colocava os judeus como um obstáculo físico que devia ser eliminado. As discussões sobre esses traslados estavam marcadas por um conflito entre o desejado e o possível. Muitos dentro do regime queriam uma Europa sem judeus, mas não conseguiam uma forma prática de consegui-lo sem usar violência direta. Essa frustração foi um dos motivos que impulsionou a mudança para opções mais extremas. A transição para métodos mais violentos não ocorreu de um dia para o outro. Até meados do ano de 1941, alguns altos comandos continuavam propondo uma reserva para os judeus no leste. Tratava-se de um espaço fechado, onde seriam localizados os deportados da Alemanha e das zonas sob ocupação militar. Os relatórios sobre esse território explicavam que não haveria recursos suficientes, nem estrutura para sustentar tanta gente. A desnutrição, as epidemias e o clima seriam as ferramentas que reduziriam a população com o tempo. Embora não se falasse de assassinatos organizados, os documentos davam por certo que o resultado seria letal. Um dos destinos mais repetidos foi a zona de Lublin, dentro do território polonês sob controle alemão. Ali se esperava instalar milhares de pessoas procedentes da Alemanha, Áustria e Checoslováquia. Nessa região já existiam centros de reclusão improvisados, sob controle das SS. O plano incluía ampliar essas instalações, levantar cercas e estabelecer zonas de trabalho sob vigilância. Também se analisava usar regiões do interior soviético para ampliar a política de deslocamento. Mencionavam-se zonas distantes como a Sibéria e outras regiões orientais. Por seu clima e distância, as consideravam adequadas para apagar a presença judia sem necessidade de fuzilamentos abertos. Essas propostas eram revisadas em reuniões operacionais, onde se discutiam temas como rotas ferroviárias, número de pessoas por semana e medidas para evitar qualquer contato com os habitantes locais. Cada detalhe era tratado como um problema logístico. As limitações cresceram quando as linhas de transporte se viram saturadas e o exército necessitou de todos os recursos para a campanha no leste. A ofensiva militar contra a União Soviética, lançada em junho de 1941, mudou por completo as prioridades. Os trens eram requeridos para mover tropas e suprimentos, o que deixava os traslados massivos sem meios. Apesar disso, começaram a ser realizadas as primeiras provas de deportação. Pequenos grupos foram enviados ao leste em condições desumanas e muitos morreram antes de chegar. Os relatórios de campo registravam essas mortes como consequências inevitáveis. Os responsáveis não faziam comentários. Essas experiências revelaram os limites reais das soluções territoriais, embora ainda não indicassem qual seria o próximo passo. O colapso da logística, a falta de infraestrutura adequada e a impossibilidade de aplicar o isolamento em grande escala marcaram o final dessas tentativas. O que viria depois responderia a outro tipo de estratégia, muito mais direta e com métodos diferentes. Início, coordenado, quando o regime pôs em marcha o extermínio. Nos primeiros anos sob o domínio do regime nazista, as medidas aplicadas contra os judeus consistiam em deixá-los fora da vida pública e do trabalho, com regras cada vez mais duras. Mas à medida que o conflito bélico avançava, essa pressão começou a parecer limitada para os altos comandos. Entre os responsáveis pelo poder, crescia a ideia de que era preciso dar um passo novo, deixar de isolar os judeus e passar a eliminá-los sem volta atrás. Essa mudança se acelerou depois do início da ofensiva militar contra a União Soviética, no verão de 1941. Essa operação não era vista como uma simples campanha de guerra, mas como uma tarefa política total. Para os hierarcas nazistas, comunismo e judaísmo representavam o mesmo fronte inimigo. Nesse contexto, começaram a atuar comandos encarregados de executar os judeus nos territórios ocupados. Foi a primeira vez que se levou adiante uma operação contínua de eliminação direta. Os relatórios enviados do leste detalhavam matanças em povoados, caminhos rurais e zonas de campo.
As brigadas chamadas Einsatzgruppen operavam junto com soldados regulares e com a ajuda de civis locais. Embora não existisse um documento assinado que indicasse a eliminação de toda a população judia, as ações mostravam que esse era já o rumo tomado. Os fuzilamentos em série se integraram à prática diária. Dentro dos escritórios do regime, começaram a ser realizados encontros mais frequentes entre chefes de diferentes departamentos, responsáveis por trens, segurança, registros civis e administração pública trabalhavam de forma conjunta. Nessas conversas, falava-se de números, traslados e métodos com maior rendimento. Não se usavam palavras abertas. Em vez de matar, usavam-se frases como medidas necessárias ou trâmites especiais. A Reinhard Heydrich foi atribuída a coordenação dessas tarefas. Seu papel consistia em alinhar todos os setores do Estado sob uma só meta. Embora a reunião de Wannsee ocorreria depois, muitas das decisões já estavam em execução. Não foi uma política definida por uma única ordem, mas o resultado de muitos passos conectados entre si. A urgência por encontrar formas mais rápidas e discretas foi crescendo. As execuções por disparo eram percebidas como lentas, afetavam quem as realizava e deixavam rastros. Por isso, começou-se a estudar outras formas que funcionassem com mais ritmo e menos exposição. Em paralelo, planejou-se construir instalações com um único propósito: eliminar pessoas. Já não se tratava de campos de prisioneiros comuns. Pensavam-se em lugares preparados desde o início para executar e apagar sem deixar provas. Tudo era organizado como uma operação técnica. Horários, percursos, recursos e materiais eram definidos como parte de uma rede de transporte. Nesse ponto, o sistema estatal funcionava como um mecanismo montado. As SS, os despachos oficiais, os governos regionais e as companhias de transporte atuavam como peças de uma mesma estrutura. Cada área tinha funções claras, desde a detenção até a aplicação final. Essa cooperação se dava sem necessidade de ordens expressas. Enquanto isso, a propaganda mantinha sua tarefa central. Repetia-se a ideia do inimigo infiltrado, de ameaças escondidas e de riscos que agiam por dentro. A meta era conseguir que a população aceitasse os traslados e os desaparecimentos sem pedir explicações. As mensagens públicas reforçavam a urgência de agir com firmeza para defender a segurança comum. Ao final do ano de 1941, o plano já estava definido. As matanças na frente oriental continuavam, enquanto se preparavam os primeiros espaços criados exclusivamente para executar. A intenção de apagar fisicamente os judeus já não era uma consigna política. Havia se convertido em um sistema real em fase de ampliação. A operação precisava de estrutura estável e participação de múltiplas áreas. Procedimentos internos foram traçados, tarefas distribuídas e normas fixadas. Embora ainda não existisse uma instrução unificada por escrito, todos os envolvidos conheciam o desfecho buscado. Já não se falava em afastá-los ou prendê-los, o propósito era fazê-los desaparecer por completo. Em janeiro de 1942, foi realizada a Conferência de Wannsee. Nessa reunião, figuras-chave do regime debateram os passos administrativos para levar adiante a chamada solução final. Embora a maquinaria já estivesse funcionando, essa reunião serviu para ordenar as funções de cada setor. Cada delegado recebeu missões claras. Ninguém levantou desacordos. Tudo foi explicado em termos técnicos. Desse momento em diante, a eliminação passou a ocupar o centro das decisões do regime. O extermínio de grupos inteiros se tornou rotina, manejado com controle absoluto e sem pausas. O rumo já estava fixado: apagar todos os judeus do mapa europeu, sem deixar rastros, sem exceções e sem testemunhas. A máquina da morte. Como funcionavam os centros de execução em massa? Os complexos de execução do regime nazista não operavam como simples locais de eliminação. Foram estruturados para colocar em prática, passo a passo, a visão racial promovida pelo poder. Desde a chegada dos trens até a eliminação total dos corpos, tudo seguia uma lógica que transformava a doutrina em procedimento. A ideia do inimigo biológico se converteu em uma cadeia organizada que anulava qualquer possibilidade de escape ou tratamento humano. Ao descer dos vagões, os recém-chegados não recebiam explicações claras. Muitos pensavam que era apenas uma etapa a mais rumo a um local de trabalho. Essa confusão era essencial. Permitia manter o controle e evitar distúrbios.
Nos trilhos, oficiais designavam rapidamente aqueles que seriam usados para tarefas obrigatórias, enquanto o resto era guiado sem aviso para zonas de morte imediata. Essa seleção durava poucos minutos. Não havia diálogo nem razões. Mulheres com filhos, idosos, pessoas doentes ou qualquer um que não parecesse útil era enviado diretamente para o fim. O critério não era o que alguém havia feito, mas o que podia render. Quem não servia para o trabalho era eliminado sem trâmite. Os designados para trabalhos eram confinados em barracas lotadas, com pouca comida e sob vigilância contínua. O castigo cotidiano e as condições físicas reduziam sua resistência em questão de dias. O objetivo era extrair todo o esforço possível antes de substituí-los. Aos prisioneiros era dito que tomariam uma ducha. Deixavam suas roupas e objetos identificados com a promessa de voltar para recolhê-los. Essa mentira era parte do sistema. Uma vez dentro da câmara, as portas eram seladas hermeticamente. O gás demorava minutos para fazer efeito. Eram ouvidos gritos, batidas e desespero. Ninguém saía. Em seguida, grupos forçados, os chamados Sonderkommandos, deviam retirar os corpos, cortar cabelos, extrair dentes com metal e levar os restos para os fornos. Esses grupos sabiam que também seriam eliminados para impedir que ficassem testemunhas. O procedimento matava e apagava suas próprias pegadas. O espaço do campo era desenhado em seções. Nenhum grupo via o processo completo. Cada um cumpria funções fragmentadas. Os encarregados rotacionavam. As ordens eram dadas com linguagem técnica. Essa divisão permitia que muitos dissessem desconhecer o total do que acontecia. No entanto, a forma como tudo estava pensado indicava que o objetivo era claro para todos. Não se tratava de instalações improvisadas. Contavam com vias internas de ferrovia, câmaras e fornos com capacidade medida e detalhes ajustados para lograr mais eficácia. Foram feitos testes com diferentes gases, zonas foram redesenhadas, rotinas aceleradas. Cada ajuste buscava aumentar o número de mortos por dia. Esse modelo foi replicado em múltiplos lugares. Auschwitz, Treblinka, Sobibor e outros campos operavam com a mesma lógica. O isolamento geográfico e o domínio local ajudavam a manter o segredo. Milhões foram assassinados ali sem registro nem processo. Uma parte-chave do funcionamento era a normalização. Tratava-se a execução em massa como tarefa regular. Havia horários estabelecidos, volumes previstos, objetos a serem coletados. A gestão convertia cada crime em um dado. Cada grupo que chegava era registrado. Eram elaboradas listas sobre quem trabalharia e quem morreria. Essas listas eram enviadas a escritórios centrais, onde eram somadas cifras. Os nomes eram substituídos por quantidades. Os indivíduos ficavam reduzidos a números. O pessoal da SS recebia instrução especial. Ensinavam-lhes que os judeus não eram parte da sociedade, mas um elemento que devia desaparecer. Essa desumanização repetia-se com discursos, publicações e atividades diárias. Entre eles, usavam expressões vagas, falavam de processar, realocar, gerenciar. Assim evitavam implicar-se emocionalmente. Também se fomentava o consumo de álcool e se ofereciam vantagens a quem mantinha seu rendimento. Em certos campos, ensaiaram-se métodos novos, caminhões herméticos, gases distintos, inclusive explosivos. Nem todos funcionaram bem, mas mostravam a tentativa permanente de otimizar o sistema. As vítimas eram obrigadas a realizar tarefas como descarregar trens, limpar câmaras, mover cadáveres. Isso não só piorava sua situação, mas permitia reduzir o número de agentes envolvidos diretamente. Cada zona do campo tinha uma função: áreas de desinfecção, depósitos de objetos, barracões, fornos, zonas administrativas. Cada setor operava com um fim específico. Não havia espaço para desordem. A aplicação dessa doutrina não aceitava exceções. Nem méritos prévios, nem relações pessoais, nem histórico algum ofereciam proteção. A lógica racial impunha-se em todos os casos. Não existiam nuances. Quando a derrota militar do regime era iminente, o sistema não diminuiu o ritmo. Destruíram-se documentos, taparam-se rastros, mas as execuções se mantiveram. Até o final, a meta foi cumprir com o extermínio total. O ocorrido não foi um acidente nem uma improvisação. Foi a realização calculada de uma doutrina que, desde o princípio, havia prometido erradicar um grupo completo.
Os campos converteram essa promessa em ação direta, operada com frieza, ordem e uma estrutura que transformou o crime em uma tarefa diária. Quando olhar para o lado foi uma escolha, o que viram e calaram na Alemanha. Durante os anos do extermínio sistemático contra os judeus, uma parte ampla da sociedade alemã teve algum grau de exposição ao que ocorria. Embora o governo manejasse de forma rígida as notícias oficiais, muitos habitantes ouviram versões, notaram sinais ou receberam comentários indiretos. Em muitos casos, o silêncio foi uma decisão tomada para evitar enfrentar algo incômodo. Os despejos e deslocamentos de grupos completos eram visíveis. As moradias ficavam vazias depois das operações. Dizia-se que era por traslados, mas essa explicação deixava de fazer sentido com o tempo. Ninguém voltava, e as cartas deixavam de chegar. Trabalhadores de trens e militares compartilhavam comentários. Falava-se de pontos onde as pessoas desapareciam, de comboios sem retorno, de edifícios com fumaça contínua. Essas histórias circulavam sem versão oficial clara, mas causavam preocupação. Alguns prestavam atenção, outros decidiam ignorar. Falar desses temas em público tinha riscos, suspeitar demais podia custar caro. Ainda assim, os sinais estavam por toda parte. Cartas censuradas, lugares que jamais eram mencionados na imprensa, fotos que escapavam aos controles. A intuição se misturava com fatos concretos. Em cidades, os rumores eram passados em voz baixa. Nomes como Auschwitz ou Treblinka eram ditos com cuidado. Embora muitos não soubessem os detalhes exatos, entendia-se que ninguém voltava desses lugares. As conversas eram curtas e costumavam terminar com evasivas ou mutismo. As grandes empresas não questionavam de onde vinham os trabalhadores nem para onde iam os bens. O econômico era o central. As organizações religiosas, salvo algumas exceções, não falaram publicamente. A maioria das estruturas institucionais preferiu manter-se fora do assunto. Em povoados e zonas afastadas, a proximidade era maior. Vi-se trens cheios de pessoas, ouviam-se gritos dos vagões, e certos lugares eram usados como centros de passagem antes do traslado. Era difícil não perceber. Alguns militares voltavam com imagens ou histórias. Em encontros privados, mostravam essas fotos ou relatavam cenas perturbadoras. Para alguns era uma advertência, para outros apenas mais uma história da frente. Em fábricas, quem trabalhava perto de prisioneiros forçados via seu desgaste, ouvia idiomas diferentes, notava a vigilância constante. Estava claro que não estavam ali por decisão própria. Embora poucos tivessem a imagem completa, muitos reuniam partes. Essa compreensão parcial, somada ao medo, produzia uma atitude de não continuar investigando. Saber mais podia trazer consequências. O silêncio servia também como defesa. As expulsões eram apresentadas como trâmites. Eram anunciadas como procedimentos ordenados, justificados por normas. Essa aparência formal suavizava o impacto moral. Usavam-se frases como reassentamento ou ação de segurança para encobrir a eliminação sistemática. A propaganda sustentava esse relato. Repetiam-se ideias que associavam os judeus a doenças, enganos ou delitos. Essa insistência criava uma imagem distorcida que tornava mais fácil não reagir. Assim, o desaparecimento de pessoas não era visto como injustiça, mas como uma medida para manter a ordem. Nas zonas ocupadas do leste, quem voltava contava coisas inquietantes. Falava-se de trincheiras, tiros ou edifícios estranhos. Alguns o diziam com frieza, outros com desconforto. Essas histórias não apareciam na imprensa, mas alimentavam a suspeita em diferentes setores. Os trens cruzavam cidades conhecidas. Vagões fechados, vigilância armada, pessoas em condições visíveis eram sinais evidentes. Sabiam disso os que manejavam os trens, notavam-no os que viam casas fechadas ou lojas reatribuídas sem aviso. Também houve pessoas que intervieram. Algumas ajudaram perseguidos ou se negaram a participar, mas foram poucas e as sanções eram imediatas. O sistema estava preparado para eliminar qualquer tentativa de auxílio. Em escolas e bairros, as crianças perguntavam por colegas ausentes. As respostas eram vagas ou repetiam o que dizia a versão oficial. Essa omissão também ensinava a não falar. Quando o poder militar nazista começou a desmoronar, tentou-se apagar todas as provas. Arquivos foram queimados, documentos destruídos e presos foram obrigados a eliminar rastros. Alguns alemães viram essas ações finais sem fazer perguntas.
Quando as forças aliadas abriram os campos, as imagens foram impossíveis de negar. Fotos, gravações e relatos mostraram o que antes havia sido evitado mencionar. Muitos cidadãos disseram não ter sabido de nada. Afirmaram que foram mal informados ou que nunca imaginaram esse nível de crime. Mas as pistas, as versões e os sinais eram muitos. A pergunta não era se sabiam, mas se queriam saber. A negação também foi parte do mesmo silêncio de antes. As respostas depois do conflito foram diversas. Alguns negaram por completo, outros disseram que não era tão grave. Poucos reconheceram o ocorrido. Mas a maioria decidiu não olhar para trás. O extermínio não foi só obra de quem o realizou, mas também de quem o permitiu com sua ausência de ação. Das primeiras exclusões ao desaparecimento completo, cada passo seguiu uma ordem que ninguém interrompeu. As leis marcaram o início, os traslados encheram os trens, os campos fizeram o resto. Tudo foi aplicado com métodos precisos, sem deixar espaço para o acaso, com escritórios que carimbavam papéis enquanto outros vigiavam plataformas. O que parecia temporário tornou-se permanente, e o que começou com palavras concretizou-se com estruturas desenhadas para apagar milhões sem deixar rastros. As rotas estavam traçadas, os nomes foram substituídos por números, e a morte tornou-se parte da rotina sem gerar perguntas. Aqueles que estavam perto viram de frente, aqueles que estavam longe juntaram fragmentos, e aqueles que participaram o fizeram com tarefas atribuídas. Ninguém precisou saber de tudo para entender o que estava acontecendo. Quando o fim chegou, já não restava ninguém que pudesse contar de dentro. Mas tudo havia ficado escrito na forma como o sistema funcionou desde o primeiro dia.